que é lógica? Para orientar o pensamento, eu trago duas definições. Estudo das leis do raciocínio, segundo Luft, conjunto de regras e princípios que orientam implícita ou explicitamente o desenvolvimento de uma argumentação ou de um raciocínio à resolução de problemas, segundo Aurélio. Sabendo disso, nós podemos dizer que a lógica faz parte do dia a dia do ser humano. Qualquer tarefa realizada possui uma sequência de passos lógicos, que nós vamos chamar de algoritmo. Um algoritmo nada mais é do que o caminho para a solução de um problema. E, em geral, os caminhos que levam a uma solução são muitos. Um exemplo de um algoritmo executado naturalmente por um indivíduo que deseja, ao final, ter uma vitamina pronta. Essa não é a única maneira de se fazer uma vitamina. Existem outras receitas, com outras formas de preparo, com outros ingredientes que também chegam ao mesmo final, que é a vitamina pronta. No curso, nós iremos trabalhar especificamente com o algoritmo computacional, que difere do algoritmo natural por obedecer a normas de sintaxe e semântica. Sintaxe são os comandos e a semântica são as ações desses comandos. Vamos utilizar como forma de representação o português estruturado, também chamado de Portugal. Todo algoritmo em português estruturado ele tem que conter um cabeçalho, uma área de declaração e um corpo do algoritmo. O cabeçalho ele deve começar com a palavra algoritmo, seguida de um nome que dê uma ideia do objetivo final do algoritmo. A área de declaração é o lugar onde devem ser declaradas as variáveis e as constantes, utilizadas durante a execução do algoritmo. O corpo do algoritmo é onde ficam os comandos e é delimitado pelas palavras início e fim. Características das variáveis. Toda variável deve ter um nome e esse nome deve seguir as seguintes regras. Iniciar por letra de A, Z ou underline, depois pode ser seguida por letras ou números, não pode conter espaço, não pode ser palavra reservada nem caractere especial, palavra reservada são comandos da linguagem, não é case sensitive, ou seja, não tem distinção entre maiúsculas e minúsculas, nomes de variáveis devem ter no máximo 127 caracteres. Toda variável ela tem um conteúdo, que é o dado que vai ser armazenado, e esse dado ele tem que ter um tipo de informação. Tipo de dado. Tipo de dado pode ser numérico, caractere, lógico ou boolean. O numérico se divide em inteiro e real. Inteiros são positivos ou negativos sem ponto decimal, sem vírgula. E real, positivos ou negativos com ponto decimal. No caractere entram as letras, os números e os símbolos especiais. Os números são números representativos, ou seja, números que não serão utilizados para nenhuma operação dentro do algoritmo. Como exemplo, a gente tem um código nesse sentido. Lógico ou boolean. Tem dois estados, ou verdadeiro ou falso. A declaração de variáveis começa sempre com a palavra variáveis e logo após as variáveis que serão utilizadas. E aí é que a gente já viu o nome significativo e o tipo, tá? Conforme mostra ali na sintaxe e no exemplo. As constantes, né? Constantes são valores que permanecem inalterados durante a execução do algoritmo. A declaração é a palavrinha constantes, um nome para essa constante, né? E o sinal de igual e o valor dessa constante. Conforme o exemplo ali, ó, ano igual a 2014, juros igual a 0,5. Operadores. Para a gente começar a trabalhar com algoritmo, é importante a gente conhecer alguns operadores aritméticos. O operador da subtração, da adição, da multiplicação, da divisão e da potenciação. Tem também os operadores especiais, o div e o mod.
O div é a operação de divisão inteira e o mod é o operador de resto da divisão inteira. Aí eu coloquei um exemplo ali abaixo, né? 13 divididos por 2. O quociente da divisão é o 6. Então, o quociente a gente chama de div. O resto dessa divisão a gente chama de mod. Os operadores relacionais é o maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, igual e o diferente. A gente vai utilizar eles para comparar valores. Operadores lógicos são utilizados com expressões que retornam falso ou verdadeiro. A gente tem o operador e, ou e o não. Dentro da tabela verdade, onde eu tenho ali p e q, só vai ser verdadeiro quando eu tiver ambas as partes verdadeiras. No p ou q, basta que uma das partes sejam verdadeiras para retornar verdadeiro. E o não p, se eu tenho verdadeiro, passa a ser falso. Se eu tenho falso, passa a ser verdadeiro, ou seja, ele inverte o estado. Funções pré-definidas. Algumas funções, a ABS, que é o valor absoluto de x, o SQR, que eleva x ao quadrado, o SQRT, que é a raiz quadrada de x, o frac, que é a parte fracionária de x, o int, a parte inteira, o round, valor de x arredondado, e o log, que é o logaritmo de x. Existem outras, mas as mais utilizadas são essas. Linearização de expressões e fórmulas. Em algoritmos, todas as expressões aritméticas devem ser linearizadas, ou seja, colocadas em linha. Então, conforme está no quadro ali da forma computacional, é como a gente vai utilizar dentro do algoritmo. No algoritmo a gente não tem chaves, a gente não tem colchetes, a gente só utiliza parênteses. E a gente sempre resolve o parêntese mais interno primeiro. Comandos, né? Então vamos entrar no primeiro comando ali, o comando de atribuição. É usado para atribuir valor a uma variável, conforme consta ali na sintaxe. A variável recebe valor ou expressão. A seta para a esquerda a gente chama de recebe. E aí eu coloquei alguns exemplos ali para vocês. Média recebe prova 1 mais prova 2 divididos por 2. Nome recebe Maria, e Maria está entre aspas porque é um caractere. A recebe 25. Comandos de entrada e saída de dados. A gente tem o comando escrever. Ele imprime informações na tela. No exemplo ali, ó, escrever informa um valor, está entre aspas. Então, aquela frase ali será impressa na tela daquela forma. No segundo escrever, eu tenho valor, dois pontos, entre aspas, que será impresso na tela. E depois da vírgula, eu tenho valor. Esse segundo valor aí, ele está chamando uma variável, ou seja, o que vai ser impresso na tela vai ser o conteúdo dessa variável. A gente usa a vírgula para concatenar o valor de uma variável com um texto explicativo. O comando ler, ele lê informações do teclado e armazena em uma variável. Como está escrito ali, ó, ler entre parênteses nome. Nome é a variável que vai receber a informação que o usuário vai digitar. Comentários. São textos escritos dentro do algoritmo para explicar aspectos relativos ao mesmo. Todo comentário ele deve ser colocado entre parênteses com asteriscos ou entre chaves. Cuidado com comentar e frasear. No exemplo ali abaixo, ó, quando eu comento, eu digo ó, que aquela fórmula ali ela calcula o total a pagar. No exemplo de baixo ali, fraseando, eu estou lendo a fórmula, atribui a total o valor unitário vezes a quantidade. Eu não estou dizendo o que ela faz, eu estou simplesmente lendo o que está escrito ali. Então, cuidado com isso. Então, vamos a um exemplo. Algoritmo que leia duas notas de um aluno e calcule a média. Primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é colocar a palavra algoritmo e um nome, né, sugestivo do que vai ser feito nesse algoritmo. Então, eu coloquei calcula a média. Depois vem a declaração das variáveis, né? As variáveis que eu vou utilizar durante a execução do algoritmo. Ora, se eu vou ler duas notas e vou ter que calcular uma média, então eu vou precisar de duas variáveis para as notas e uma variável para a média. E vou declarar como real, porque eu tenho a possibilidade de ter ponto decimal. Então, vamos iniciar o algoritmo. Primeira coisa, vou imprimir na tela uma mensagem. Informe nota 1.
O usuário vai me informar essa nota e eu preciso armazená-la. E eu vou armazenar na variável nota 1. Segunda nota, mesma coisa. Mensagem na tela, armazenou na variável nota 2. Tendo as duas notas, eu posso calcular a média. Então, eu vou dizer ali, ó, média recebe nota 1 mais nota 2 e vou dividir por 2. Já tendo a média, eu vou só imprimir na tela. Escrever, vai aparecer na tela média 2 pontos e média depois da vírgula está chamando o conteúdo da variável da linha anterior do algoritmo. Terminamos o nosso algoritmo. Teste de mesa. É a execução do algoritmo passo a passo. É a evolução do conteúdo das variáveis. O usuário informou a nota 1. Depois ele informa a nota 2. A partir daí, o programa já pode calcular a média, tendo as duas notas. Identação é o recuo estabelecido nas estruturas de controle. Estético? Não. Fundamental para a legibilidade do programa. Contribui para o desenvolvimento e entendimento. Utilizando o algoritmo anterior, a gente pode perceber que a identação é esse recuo nas estruturas de controle do algoritmo, nas linhas de comando.